Isso porque tem uma outra proposta em discussão lá na Câmara que vai ajudar a dar esse contexto. Quem vai trazer primeiro essa informação é o Pedro Venceslau. A proposta para o fim da delação premiada, que é outra frente em que a oposição está atuando na Câmara, né, Pedro Venceslau, e nesse caso ainda com mais ruído, porque no caso do aborto a gente sabe qual é a posição do campo petista. Neste caso, pegou-se um projeto originalmente do PT, com o apoio da oposição, e tem um deputado do PV envolvido nessa discussão. Aí entra a apuração do Pedro Venceslau, porque ele conversou com José Luiz Pena, presidente nacional do partido, que vai pedir para o deputado Luciano Amaral pegar o boné e deixar a legenda depois de apresentar este projeto que está dando tanta confusão lá na Câmara, Pedro? Eles tiveram uma conversa, o presidente do partido e o líder do PV na Câmara, que aliás ele é considerado um deputado rebelde, que não segue muitas orientações partidárias, visto até como um bolsonarista infiltrado, porque, vale lembrar, o PV é da federação com o PCdoB e o PT. E aí ele explicou o seguinte para o Pena, ele usou esse argumento, vem usando esse argumento. Esse projeto originalmente foi do PT, deputado Vadir Damus, em 2016. E o que ele fez foi pensar esse projeto e apensar o dele junto com o projeto que já existia antes. Só que ninguém sabe dizer ainda se o projeto é retroativo ou não. Um projeto que proíbe delação premiada para quem estiver preso. No caso do Vadir Damus, não é retroativo. Não beneficia Jair Bolsonaro porque não chega até a delação do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente. Mas há uma certa nuvem ainda em torno, se o projeto pensado do deputado do PV tem essa previsão, o que pode ser deixá-lo inconstitucional. Mas dito isso, o Pena disse para ele, já tem aqui uma carta pronta, autorizando você a deixar o PV sem que você perca o mandato, não vamos recorrer até a justiça, porque, segundo me disse o Pena, o PV não tem uma tradição de expulsar, o partido pede para sair. Agora, esse é um projeto do deputado do PV que gerou ali um certo constrangimento no Partido dos Trabalhadores, porque é um projeto que, historicamente, tem o apoio daqueles advogados, por exemplo, anti-lavajatistas. No âmbito, quando aconteceu em 2016, que esse projeto foi apresentado pelo Vadir Damus, era o auge das críticas aos processos e à maneira como atuava a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro. Havia muitas críticas ao Instituto da Delação Premiada, que, vale lembrar, foi instituído na Lei das Organizações Criminosas no governo do PT, o ministro era Cardoso e a presidente era Dilma. Depois, esse mesmo instrumento foi utilizado na Lava Jato de uma forma que foi considerada desvirtuada e agora parte da bancada do PT está meio sem saber o que fazer. Agora, muito rapidamente, Pedro, antes de eu chamar a Jussara, bem rapidinho, a pergunta que fica no ar considerando o tamanho da bancada do PV no Congresso, o PV está em condições de prescindir de um parlamentar? Tem uma bancada muito pequena realmente, que está no contexto da federação, né? Então eles têm que atuar sempre em conjunto, mas é que para o PV não faz sentido ter um deputado que está jogando com a oposição, sendo que é um partido que hoje é uma espécie de um consórcio partidário com o PCdoB e o PT. Eles têm que votar juntos, eles têm que fechar a questão juntos, eles têm que estar juntos nas eleições. Esse é um casamento forçado, né? A federação é um casamento forçado. Então, para o PV, não interessa ter um deputado, por mais que eles tenham ali uma representação no Congresso Nacional, que vai contra as diretrizes da legenda. Até porque, mesmo que o deputado vá embora, no que se refere a fundo partidário, tempo de televisão, etc., isso está garantido, porque o que contabiliza é a eleição que foi em 2022.